Fala rapazes, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Já vou ser breve aqui, porque hoje é feriado, né? Então vou tentar gravar alguns vídeos, bastante vídeo hoje. Não sei se melhorou para vocês aqui o ambiente, a iluminação. Acho que melhorou, tô mais próximo aqui da câmera, vamos ver se fica melhor os vídeos. Eu vou fazer um vídeo hoje, eu tava revisando meu blog, colocando algumas coisas novas aqui, separando algumas promoções, algumas informações e tal. Consegui separar. Agora são 10 horas da manhã, eu acordei às 5 e pouco. Só desde as 5 fazendo isso, separando aqui para ficar mais fácil para vocês aprenderem. Vá lá no meu blog e leiam as coisas que tem lá para vocês aprenderem um pouco do ramo automotivo. Principalmente você profissional, que é o que eu fiquei 16 anos trabalhando na oficina, estou trabalhando com ramo automotivo ainda, nas outras empresas da família, na minha empresa também. E o que a gente mais sofre é com profissional. Profissional, né? Profissional, né? Porque profissional de verdade a gente não tem problema. Mas hoje em dia no ramo automotivo, oficina, 90% diz profissional. Na verdade não é. Não é só porque um cara sabe trocar uma peça, ele sabe reparar uma peça que ele é profissional. Não é isso não. Não é só porque um pedreiro sabe levantar uma parede que ele é profissional. Eu não acho isso. Eu não acho. Para mim, profissionalismo, para mim, né? Na minha burrice, na minha ignorância, na minha simplicidade, eu acho que tem muito mais por trás disso. Então, eu vou contar uns casos aqui. Eu lembro, aconteceu milhões de vezes, mas não, eu tô falando milhões, não é ironia, não. Não é, tô exagerando, não. O mecânico, ele chega pra mim e ele fala assim: Nossa, Renan, eu vou falar isso pro cliente. Ele tá com orçamento na mão, tá com diagnóstico e tal, sei lá, ele tá debaixo do carro. Ele chega e fala assim: Eu vou falar pro cliente isso, vou falar pro cliente isso, aquilo, não vou falar isso, não vou falar aquilo, porque assim fica mais fácil o cliente aprovar o orçamento. Assim eu me livro de problemas, qualquer outro motivo. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então eu paro e falo assim: Cara, mas e se o cliente te perguntar isso? E se o cliente fizer isso? E se o cliente não fizer isso? Você vai conseguir se livrar dessa responsabilidade, se livrar desse compromisso? Você vai conseguir ter um orçamento mais aprovado mais rápido, mais fácil? Então eu fiz um questionamento só. Ele me falou, eu fiz um questionamento. Ele olha para mim e fala assim: Mas o cliente não vai perguntar isso. O cliente nem sabe disso. O cliente não sabe disso. O cliente não sabe questionar assim. O cliente não sabe questionar isso, não sabe questionar dessa forma. Então, depois de ouvir isso, ó, milhões, milhões e milhões e milhões de vezes, foi um dos motivos de eu começar a fazer vídeo pro YouTube. Porque eu cansei de ver mecânico, que nem eu falei pra vocês, eu aprendi a trabalhar depois de 10 anos na oficina. Eu sempre achava que o cliente tinha que defender o mecânico. Já contei essa história aí nos primeiros vídeos. Que o mecânico falava pra mim: Renan, passa isso pro cliente, faz isso, faz aquilo, porque pra gente vai ficar melhor. Eu acreditava que quando o mecânico falava a gente, era eu, ele, a empresa, todo mundo. Mas na verdade, quando ele fala a gente, nós, eu até brinco aqui em casa. O meu sobrinho, meu sobrinho, minha sobrinha, o marido da minha sobrinha mora com a gente. Porque o apartamento dela ainda não saiu. Estão enrolando, né? Construtora, não sei como é que esses caras conseguem colocar código de ética, conduta, moral no site deles, sendo que eles não têm nenhuma. Então, eu até brinco, quando a minha sobrinha aqui em casa, ela fala: nós vamos fazer janta. Eu e meu sobrinho, o Gabriel, a gente fala: a gente entendeu, o Rafael que vai fazer. Quando ela fala nós, é o Rafael que vai fazer. A gente vai no mercado. Significa que é só o marido dela que vai no mercado. A gente fica zoando ela aqui em casa, zoa todo dia. Então, eu entendi, demorou para eu entender na oficina, que quando ele falava nós, não, Renan, não faz isso porque senão a gente vai ser prejudicado. Na verdade, não era a gente, era só ele. Então, gente, aí eu vou voltando ao assunto do mecânico. Quando eu perguntava isso para ele, ele falava isso. Mas o cliente não sabe perguntar isso, o cliente nem sabe fazer esse tipo de pergunta.
É você. Se ele fizer esse tipo de pergunta, é porque você foi falar para ele. É porque ele ouviu em algum lugar, é porque ele fez isso, fez aquilo, é porque ele então é um mecânico, é porque então o mecânico, muitas vezes, pelo menos os que eu trabalhei, eles já fazem a explicação para você ver. Isso é a prova de que eles fazem a pergunta já imaginando o que o cliente vai responder. Então eles não fazem eles não te dão a explicação, eles não negociam com você para te dar a melhor explicação, a explicação mais viável para você, mais viável para o seu bolso, a melhor opção, a opção mais correta e mais completa para o seu carro. Ele dá a explicação, lógico que tem muitos motivos, mas para mim, a explicação que os mecânicos dão é primeiramente para livrar o rabo dele. Desculpa a palavra, mas primeiramente é para livrar o rabo dele. Depois que ele tirou o dele da reta, aí talvez ele te dê uma explicação. Aí talvez seja viável ele te dar uma explicação mais correta. Então, gente, cuidado. Por isso que eu faço um vídeo pro YouTube, porque eu sempre falo, os clientes eles questionam, eu sempre vou falar isso, falo, coloco no blog, coloco no Instagram, coloco em todo lugar. Os clientes, eles perguntam, a maioria dos clientes, né, 99% dos clientes, eles questionam o mecânico, questionam. Aqueles questionamentos do cliente não servem para nada. Não serve para nada. O cliente pergunta, ah, se eu aprovar esse orçamento, vai resolver o problema do carro? Você acha que isso é uma pergunta que vai livrar você, tirar o seu da reta e colocar o do mecânico na reta? Essa pergunta não serve para nada. Essa pergunta não serve para nada. Porque se o mecânico for inteligente, não malandro, não esperto, se ele for inteligente, ele usa essa pergunta que você fez contra você mesmo. Eu mesmo, se um cliente chegar para mim, se eu fosse mecânico, desculpa, se eu fosse mecânico, um cliente me perguntasse isso, eu sei usar essa pergunta contra o cliente. Eu sei usar. Então toma cuidado com as perguntas que você faz. Às vezes você faz pergunta achando que isso vai te garantir um diagnóstico mais correto, mais completo, um serviço melhor. Não muda nada. Então, esse é um vídeo bem curtinho, só para falar para vocês isso. Tome cuidado, gente. Eu passei por muitas e muitas vezes isso. Do mecânico ele se achar o malandrão. Não, eu vou falar desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer nessa sequência que não vai ter como o cliente fugir. Depois eu vou passar um orçamento complementar, o cliente não vai ter como fugir. Por exemplo, vamos supor, não vou falar nome de peça, não vou falar quantidade, nada, mas aqui tem um orçamento, de 10 peças. O mecânico ele já sabe que essas 10 peças, se ele trocar, vai precisar de um complemento. Aqui vai resolver o problema do carro, vai resolver, mas vai precisar de um complemento, porque essa peça vai começar a apresentar problema. O problema do carro vai resolver, o que o cliente solicitou vai resolver, só que vai surgir novos problemas e o cliente vai ser obrigado a aprovar esse complementar. Então, às vezes, o que ele fala? Pô, vou aprovar 10 peças. Eu sei que se eu jogar para 5 peças aqui vai subir mais 4 peças. Então ele passa 5, depois mais 5, e ele vai te prendendo. Tem muitas coisas que o mecânico te fala, te passa o orçamento, que não tem como você fugir. Às vezes você paga um diagnóstico, você paga um diagnóstico, mesmo assim ele consegue te enrolar. Quantas vezes eu vi isso? Cara, entra no meu blog, eu tô com um monte de papel para digitar no blog, um monte, caixas assim, caixas de plástico dessa altura aqui, com 500 folhas escritas de exemplo. Eu tô tentando escrever agora nessa quarentena o máximo possível, mas tem que tomar cuidado. A maioria das vezes que o mecânico passa um orçamento, eu sempre falo, cuidado, questione se vai ter complemento. Qual é o tipo de complemento que pode surgir? Qual é o tipo de problema que pode surgir? Se o mecânico te falar, não sei qual problema pode surgir, não sei quais peças podem ser complementadas, cuidado. Pegue por WhatsApp, pegue por escrito. Porque eu levo meu carro em lugares
que um mecânico, eu mesmo já deixei, só contar um exemplo, ano passado meu carro deu problema numa viagem, de novo. Meu carro já deu 6 problemas em viagem, também porque eu viajo pouco. Mas eu viajei ano passado umas 30 vezes com meu carro, né? 6 vezes meu carro deu problema. Então eu cheguei na oficina, levei na oficina onde eu trabalhava, que é do meu irmão, levei lá e o mecânico veio falar pra mim, Renan, precisa trocar essa peça para testar seu carro. O que que eu fiz? Eu falei, não mexe mais não. Fecha. Peguei e levei no outro prédio nosso, da família do meu irmão, né? O prédio do meu irmão fala da família, mas é só dele. Levei no outro prédio que o meu irmão tem, lá em Santo André, que mexe com blindado, mexe com performance, tem dinamômetro, tem um monte de coisa. E também tem um na Vila Leopoldina, tem um aqui na Interlagos, assim. A gente tem, meu irmão tem 8 prédios, né? Do ramo automotivo, funilaria e tal, tem um showroom de carro. Então, eu falei, não, deixa quieto. Aí chegou na hora do almoço, eu peguei e falei, eu vou lá em eu vou lá em Santo André levar o meu Palio. E levei lá em Santo André. Chegou lá um mecânico, ele falou, um outro colaborador, um outro funcionário do meu irmão, é perigoso, né, falar funcionário, empregado, né, porque as pessoas se ofendem. Então, um outro colaborador do meu irmão, ele pegou outra peça, não era nem a peça que o mecânico tinha condenado. Ele falou, Renan, isso aqui vai resolver. Eu tô falando, se precisar de mais peça, eu pago pra você. Eu falei, beleza, meu, tá bom. Até porque era um mecânico, como ele não me via muito, eu acho que ele me respeitava mais, sei lá, eu tinha mais medo, não sei. Não precisa ter medo, respeito. Então, não precisava daquilo, né? Então, mas como ele não me via muito, ele sabia que eu era irmão do dono, então, sei lá, eu acho que ele quis, tipo, ganhar uma caixinha, fazer uma média comigo e tal. Então ele falou, Renan, é isso aqui que precisa trocar e vai resolver e pronto, acabou. Beleza. Era uma peça mais cara, um mecânico na oficina onde eu trabalhava, ele condenou uma peça de 300, na época de custo no distribuidor era 300 e poucos reais. Na Mercadocar, na época, ano passado, custava mais de 500. Então, ele condenou uma peça de 300 e pouco. Não, não, desculpa. Um mecânico, na oficina onde eu trabalhava, ele condenou uma peça que era 90 e poucos reais. Desculpa, 90 e poucos reais. Eu levei em Santo André, esse mecânico condenou uma peça de 300 e poucos reais. Eu falei, nossa, mas o outro mecânico, lá onde eu trabalho, condenou essa peça. Ele falou, não, mas essa peça não tá com problema. Essa peça não tá com problema. O problema tá refletindo nela, mas o problema não é nela. Toma cuidado. Presta atenção no que eu acabei de falar. O problema do seu carro está refletindo nessa peça de 90 reais, mas o problema não está vindo dessa peça. A causa do problema não é essa peça de 90 reais. A causa é essa peça de 300 reais. Eu troquei a peça de 300, meu carro nunca mais deu problema. Desde quando eu troquei essa peça, meu carro já rodou 30 e poucos mil quilômetros. Menos de um ano. Menos de um ano, já rodei mais de 30 mil quilômetros. Estou rodando muito agora porque eu fui fazendo entrega da Barreto. Então, com a minha moto, muito mais. A minha moto, eu tô rodando aí uma média de 5 mil, 7 mil por mês. De quilômetro fazendo entrega, buscando peça no distribuidor, colocando no carro. Tô vendendo muito mais peças de lataria agora. Até porque eu foquei muito em cadastrar peças de lataria na minha loja virtual. Então, eu preciso entregar de carro. Às vezes eu peço para um amigo meu, ele pega meu carro e vai entregar. Eu deito o banco traseiro, ele coloca para-choque, lanterna, farol, um monte de coisa e vai entregar. Então, gente, eu falei que ia terminar o vídeo com 7 minutos, já tá com 14. Mas é isso. Você que trabalha no ramo automotivo, você que está querendo entrar no mercado, você que está fazendo Senai, você que está fazendo e quer entrar no ramo automotivo, saiba. O ramo automotivo, ele tá lotado de gente malandra, de gente esperta, de gente preguiçosa. Eu vou fazer um vídeo falando que a preguiça, ela é o motivo das malandragens, ela é o motivo das pilantragens, ela é o motivo das cagadas nos carros, é preguiça. Preguiça. Mais nada, não é incompetência, não é burrice, não é falta de conhecimento, não é falta de ferramenta, não é falta de experiência, não é falta de nada disso. É preguiça. Às vezes o cara, ele não tem nada na mão, ele não tem ferramenta, ele não tem equipamento, ele não tem conhecimento, o cara não sabe nem escrever o próprio nome, o cara não tem preguiça e o cara consegue fazer um motor de uma BMW. Eu vou contar um caso também, eu já vou finalizar esse vídeo, eu vou contar um caso para vocês. Fica aí já assistindo, que
Pula, que eu acho que eu vou tentar publicar na mesma sequência das gravações. Eu não tava indo, eu tava às vezes jogando assim sem ser na sequência. Mas vê o meu próximo vídeo aí, que eu também tô aqui no quarto, que eu tô nesse ambiente, nesse lugar diferente, que vocês vão ver uma história de um cara que nunca tinha feito motor na vida, nunca fez. Ele abriu e fechou o motor de uma BMW 6 cilindros. Não deu problema. Mas, por quê? Força de vontade. Força de vontade. O cara só mexia com suspensão, freio, trocava bobina, cabo, vela, limpava um bico, trocava uma bateria, fazia isso, trocava o coxinho e tal, junta. Mas pediu para ele fazer um motor de uma BMW 6 cilindros, 2011, 2012, e ele abriu e fechou, tranquilo. Informativo técnico e tal, ele demorou mais tempo. O outro mecânico ele falou que ele ia fazer o motor abrir e fechar, esperando retífico e tudo mais em 7 dias úteis. Esse mecânico fez em 11. Mas fez. Fechou o motor, não deu problema, andamos, testamos, rodamos na rodovia, o carro não deu problema. Então, gente, vê o meu vídeo aí para vocês entenderem um pouco mais sobre o ramo automotivo, essas curiosidades do ramo automotivo que ninguém te fala, tá bom? Então é nóis, curte aí meu vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida para mim, para eu até ter mais uma frequência melhor aí, porque se eu ver que não tá tendo muita visualização nos vídeos, não vou ficar fazendo muito vídeo interessante. Vou ficar fazendo vídeo falando nada com coisa nenhuma, então eu quero fazer vídeo interessante. Mas para fazer vídeo interessante, com curiosidade, com dica, pra você economizar grana, economizar tempo, tem que dar uma fortalecida no meu canal, por favor. E o meu canal não é pedindo para você se inscrever, compartilhar, curtir, sem ganhar alguma coisa. Leia a descrição do meu vídeo aí, que é bem grande, que todo mundo que dá uma fortalecida para mim, eu também fortaleço a pessoa. Dou um prêmio, dou um voucher, dou alguma coisa para as pessoas que fortalecem aí o meu canal, tá bom? Então é nóis, tamo junto, fiquem com Deus.